que eu fiz, que eu tive. Vamos começar agora a nossa live de rotina corujinha. Esse é o tema dessa live. Deixa eu botar aqui nos comentários. Ok. Vamos começar. Bom, hoje nós vamos falar sobre sono, né? Vamos falar sobre conseguir, né, que a criança durma melhor, que ela durma mais cedo, se for a sua intenção, que a criança durma, tenha uma noite, não só que a rotina de sono seja menos estressante, né? Coloca aí para mim um coraçãozinho. Quem se estressa muito na hora de colocar a criança para dormir, eu estou me arrumando enquanto eu falo com vocês, ou seja, a pessoa chega atrasada na live e ainda se arruma ao vivo. Tem problema? Não tem. Porque é assim mesmo. Eu me atrasei e estou aqui resolvendo. Tá bom? Então, olha só. Amor, depois você pudesse pegar uma água para mim? Ah, tá. Então, eu fiz um tapa-olho, né, de dormir de coruja, mas na hora que eu botei na minha cabeça não ficou tão legal quanto eu achei que ia ficar. Ficou caindo, eu não sei. Bom, mas aí está o meu tapa-olho de corujinha, só para mostrar para vocês que hoje a nossa live é de corujinha, é da rotina corujinha, tá? Mas como não vai dar para ficar com isso aqui na minha cabeça, eu coloquei um colar de corujinha também, para vocês não esquecerem que esse é o tema da live. Bom, então, qual Obrigada, Manu. Isso me deixa muito feliz. Eu queria ficar com esse negócio na cabeça a live inteira, mas pelo visto não será possível. Então deixa. Então vamos deixar para lá. Colocar aqui, colocar lá em cima. Poxa, eu que fiz, gente. Olha, habilidade de feltros. Então, a gente... deixa eu colocar minha luz também, para não ficar uma sombra muito grande no meu rosto. Vê se tá bom aí, amor, a sombra. Tá estourado? Demora para passar. Tá bom. Bom, então a gente vai falar... Tranquilo? Ótimo, então tá bom. A gente vai falar sobre sono, eu já falei isso, então vamos para a apresentação. Todos os dias tem chegado muita gente nova aqui. Amor, vê se o barulho do ventilador de alguma forma pode estar atrapalhando. Tá, então tá bom. Então, a gente tem muita gente nova chegando, todos os dias tem gente nova chegando aqui. Então, eu preciso me apresentar todos os dias, tá bom? Então, para quem está chegando hoje, eu me chamo Nanda Perim, eu sou educadora integrativa do sono infantil, além de educadora parental, especialista emocional pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e, principalmente, mais importante de tudo, eu sou mãe do Theo e do Gael. O Theo, que tem 6 anos e hoje perdeu o primeiro dente de leite, e o Gael, que tem 4. Então, tudo o que eu vou explicar aqui para vocês é colocado em prática na nossa vida. Tem 5 anos, quase 6 anos, né? Que o Theo era bem pequenininho quando a gente começou, e foi antes do Gael nascer que a gente começou a colocar isso em prática, e desde que o Gael nasceu, a gente coloca, né, a gente faz essa rotina. As informações, né, o aprendizado assim mais concreto, eu fiz a formação de educadora integrativa do sono infantil em 2017 2018, né? E desde então também eu tenho estudado muito o tema sono infantil. Sou apaixonada por esse tema, sempre fui apaixonada por esse tema desde que o Theo nasceu. Então, quando o Theo nasceu, eu já tinha estudado muitos livros, né? Eu já tinha feito muita coisa na área de sono infantil, no sentido de estudos e tal, e eu só não tinha feito nenhuma formação. Fiquei muito emocionada. Pessoal, quem não gosta dos comentários, é só você clicar no meu rosto, assim, clica aí no meu rosto, que os comentários vão lá para baixo e não vai te incomodar mais, tá bom? Então, é só você clicar no meu rosto, que os comentários vão lá para baixo, tá? Bom, então,
a gente exercita isso, né, todos os dias, e a gente, particularmente, coloca os nossos filhos para dormir mais cedo, tá? Assim, a gente coloca para dormir mais cedo porque a gente gosta de acordar cedo. Eu até coloquei lá no stories do Instagram uma pesquisazinha para você descobrir se você é cronotipo matutino ou cronotipo vespertino. O que que significa? Se você é uma pessoa da manhã ou uma pessoa da noite. Que isso vai te ajudar também a entender. Mas é legal você saber, por exemplo, que às vezes uma pessoa que é da manhã, ela vai preferir que as crianças acordem cedo, como é o meu caso. A gente gosta de acordar cedo, os meninos acordam cedo, a gente dá atenção para eles e tudo mais. Já tem algumas pessoas que vão fazer o quê? Vão preferir que a criança durma um pouco mais tarde, para elas acordarem mais tarde, para eles acordarem super cedo e malhar, estudar ou fazer o que eles precisam fazer. Então, até se você é da manhã ou se você é da noite, não vai dizer exatamente qual horário que a sua criança vai dormir, mas sim vai te ajudar a analisar isso. Tá bom? Aqui a gente gosta que durmam cedo e acordem cedo para a gente curtir eles no horário que a gente tem mais energia, que a gente acorda mais disposto, tá? Não deu certo esconder os comentários, é só apertar na minha testa, assim, tá bom? Bom, então, a gente, essa semana, né, os assuntos que a gente vai falar hoje, amor, você colocou aqui, você salvou no meu celular as imagens? Mandei para você. Ah, você falou que estava tudo já no meu celular. Entendi. Hã? Eu enviei tudo. Ah, eu entendi que você tinha salvo. Bom, então como é que eu faço? Eu finalizo, recomeço? Vamos focar na solução. Ou eu tento puxar aqui? Tá, então espera só um minutinho, pessoal, que eu vou salvar as imagens aqui. Muito bem, voltei. Eu voltei, tive um percalço aqui, mas enfim, já está resolvido. E muito, muito rapidamente. Vocês não esperaram muito tempo. Então, tá aqui. Vou desativar os comentários, né? Então, na segunda-feira, nós falamos sobre como lidar com as birras e com os maus comportamentos. E nessa live, eu falei para vocês como que muitas vezes a criança tem crises de birra, né? Ela fica se comportando mal, enfim, a gente ressignificou todos esses termos, mas muitas vezes porque essa criança está cansada. Quando a gente tem sono, quando a gente está cansado, e a gente vai falar mais sobre isso hoje, a gente tem acúmulo de cortisol no nosso sistema, que é o neurotransmissor do estresse, né? O hormônio do estresse. Então, a live de hoje vai ajudar muito nesse sentido, porque muitas vezes o que essas crianças precisavam era de estar tirando a soneca certinha, de ter uma rotina de sono melhor, era ter sono mais efetivo. Então, na segunda-feira, nós abordamos esse tema e hoje nós vamos falar da solução para isso. Na terça-feira, nós falamos de nós, pais, e das nossas birras. E muitas vezes isso também acontece porque nós estamos cansados, não estamos dormindo bem. Então, manda um coração aí para mim, né? Quem está indo dormir muito tarde, né? Quem aí está com o sono mais picotado, porque durante a quarentena, né, só da gente estar de quarentena, só da gente estar nessa situação que não sabe quando vai acabar, com medo de doença, né, a gente está trancado em casa, tá com criança sem ir para a escola, com saudade de uns parentes que a gente não vê há muito tempo. Então, essa situação por si só, ela já acumula muito cortisol. Então, com o acúmulo de cortisol, então manda coração aí para mim, quem tá com o sono mais picotado, quem tá demorando bem mais para conseguir dormir, quem está, por exemplo, comendo mais, porque o acúmulo de cortisol também faz a gente querer comer mais, a gente tem mais fome, né, principalmente de carboidratos, né? Manda aí para mim também uma curtida, né, um coraçãozinho. Quem está sentindo mais sensível, quem está sentindo que está explodindo mais fácil. Então, isso tudo é o acúmulo de cortisol. Então, hoje a gente também vai falar sobre como melhorar o seu sono, porque o seu sono e o sono da criança são extremamente interligados,
tá? Inclusive, hoje, no canal do Telegram, eu mandei um áudio explicando o ciclo do estresse, que eu já vou falar com vocês, mas que muitas vezes ele é relacionado exatamente porque esses pais estão estressados e dormindo mal, e aí o estresse deles acaba virando muita bronca, muita crítica, muita reclamação para cima da criança. A criança recebe isso enquanto uma ameaça e aumenta os próprios níveis de cortisol, fica com os próprios níveis de cortisol mais altos. E nisso que a criança fica com os níveis de cortisol mais altos, né? Adrenalina, noradrenalina, a criança fica hiperativa e se comporta das formas que os pais não gostam. Então, essa criança começa a correr, pular, fazer barulhos, essa criança começa a ter comportamentos regredidos, então começa a falar com voz de neném, começa a pedir muito colo, pedir isso, pedir aquilo. Esse comportamento da criança estressa esses pais, faz eles chegarem no limite, e quando eles estão no limite, eles acabam descontando, criticando, brigando muito, então é um ciclo. Quanto mais estressados os pais, mais estressados os filhos, então mais estressados os pais. Tá? Então, ontem a gente falou sobre métodos, ferramentas, né? Então, na segunda-feira a gente falou sobre as ferramentas para lidar com as birras. Na terça-feira a gente falou sobre as ferramentas para lidar com as nossas birras. Ontem a gente falou de várias ferramentas e técnicas para você melhorar a comunicação com os seus filhos, né? Para você conseguir conversar com eles, se expressar melhor, você conseguir comunicar melhor e também para conseguir mais a cooperação das crianças, né? E hoje nós vamos falar, então, sobre como colocar essas crianças para dormir mais rápido, sem estresse, como conseguir que durmam mais cedo, para que você tenha tempo para você, né? E como conseguir também que elas durmam melhor, que elas tenham um sono melhor. Essa coisa da criança ter de você ter um tempo para você, é muito importante que você entenda a relação disso com a live de terça-feira, que é ter paciência. Você precisa ter um horário do seu dia que é para você fazer as coisas que você ama. Então, qual é a atividade do dia que você não pode ficar sem? Aquela coisa que te renova, sabe? Aquela coisa que te faz super bem. Então, o que é que você precisa? Por exemplo, tem algumas pessoas que querem fazer atividade física, tem outras pessoas que vai ser assistir uma série, né? Vai ter gente que vai ser sentar para conversar, vai ter gente que vai ser sentar para ler um livro. Mas você precisa ter esse tempo no seu dia. E é muito mais fácil se você tem um ritual que todos os dias, no mesmo horário, a sua criança dorme. A outra questão é que se você consegue, por exemplo, eu e meu marido, a gente coloca os meninos para dormir 7h30, 8 horas. E nós dois ficamos 2 horas só pra gente. Tem dias que as nossas 2 horas são juntos, tem dias que cada um faz a sua atividade, porque às vezes o que eu quero fazer, o que me renova, o que é bom para mim é uma coisa, para Said é outra, ele vai e faz o que é bom para ele, né? E aí a gente tem 2 horas e a gente ainda vai dormir cedo. A gente vai dormir 10, 10h30. Então a ideia é que, além de você ter tempo para você ainda ter condições de dormir cedo, para que você tenha um sono melhor. Então, a gente vai falar de como você vai ter um sono melhor também. E você dormir cedo, ter um sono melhor e realmente, no dia seguinte, acordar, depois de ter tido aquelas 2 horas que te renovam e um sono também que te revigora, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre as reações automáticas, né? Que são os repertórios automáticos que a gente acaba caindo na hora de reagir aos nossos filhos, né? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Na live de amanhã também eu vou falar com vocês sobre um pouco mais sobre o meu curso, né, sobre as ferramentas toda a metodologia que eu desenvolvi e como que é o meu curso super prático, com passo a passo mesmo, com aulas super simples de acompanhar, né? E no sábado e no domingo eu vou fazer mentorias ao vivo, tirando as dúvidas que vocês colocaram lá no site das aulas, tá bom? Então você se inscreve tanto no Telegram quanto você se inscrevendo no link da bio, psimala.online, você tem acesso, né, a todas essas aulas gravadas, resumo de PDF e ainda esse site, a apostila e o site para você tirar as suas dúvidas. Tudo isso fica disponível até domingo, tá bom? Então eu quero aproveitar e agradecer, né, as mais de 50 mil pessoas que já assistiram a aula 1, 2 e 3 aí. Tá? Se você ainda não assistiu, então não se preocupe que você tem até domingo para assistir.
Tá bom? E aí, ao longo desses 3 dias, eu expliquei para vocês que essa minha metodologia, né? Assim que eu comecei a aplicar essa metodologia, que eu comecei a ensinar ela de forma mais prática, eu percebi que os pais e as mães que tiveram o melhor resultado foram os que conseguiram desenvolver esses três pilares, né? Então, ao longo dessa semana, a gente abordou e está abordando fortemente esses 3 pilares. Então, o primeiro pilar é conhecimento, como são os processos da infância, como lidar com eles. O segundo pilar é autoconhecimento, então, como lidar com você. E o terceiro pilar, relacionamento, comunicação, né, para você poder dar um suporte, né, e construir um relacionamento legal com seus filhos, tá? Bom, então, a proposta, né, a ideia é que você saia desse padrão do ciclo do estresse, né? Então, como eu estava dizendo para você, né, você pede uma coisa para a criança, você não tem o resultado que você gostaria, você pede mais uma vez, você continua não tendo esse resultado, mesmo depois de insistir, e aí você tem a sua reação automática, né? Como, por exemplo, a criança lá pulando no sofá e você desce, aí a criança não desce, você não pode pular no sofá, eu já avisei, a criança continua não descendo, você fala, eu já falei que não pode pular no sofá, você parece que não ouve nada, você tem algum problema, e aí você cai num padrão, e aqui embaixo vocês podem ver que a gente colocou a águia, a tartaruga, o camaleão e o leão, né, que são as reações automáticas que a gente vai falar amanhã, explicar mais a fundo, mas a questão é que você acaba caindo nesse padrão de reação automática. E a proposta é que você, aprendendo as ferramentas, né, você exercitando, colocando essas ferramentas em prática, você vai de reações automáticas para o que a gente chama de reação escolhida, né, que é o que a gente brinca aqui, que é ser pais e mães girafinhas. Então, quando você vai para a sua reação escolhida, quando você se torna um pai e mãe girafinha, você consegue comunicar melhor com essa criança, você pedir, né? Vamos supor, você falar para a criança sair do sofá, a criança não sair, por exemplo, você saber como lidar com essa situação. Essa situação realmente funciona, essa ferramenta que você usa funciona, você fica encantado, você fala, meu Deus, eu não consigo viver sem isso mais, e passa a virar um hábito na sua vida exercitar isso. Né? Como, por exemplo, a criança está pulando no sofá, e aí você fala para a criança, filho, desce do sofá. Aí a criança não desce, você fala, filho, vem aqui. Pega a mãozinha aqui, vamos brincar aqui no chão. Do que você quer brincar? Pega um brinquedo, não sei o que, agora a gente vai brincar aqui no chão. E aí, então, você conseguiu mostrar para essa criança, você conseguiu instruir, você conseguiu que ela parasse de pular no sofá, né? E aí, você, poxa, realmente, essa ferramenta, por exemplo, essa que eu expliquei, é o redirecionamento. Essa ferramenta, o redirecionamento, realmente funciona. E aí, você coloca em prática, aquilo funciona e deu certo. Aí você fala, caramba, será que funciona numa próxima oportunidade? Aí você vai, acontece uma próxima coisa, você usa de novo, aquilo funciona de novo, você fala, meu Deus, esse negócio é muito bom. E aí, as pessoas falam assim, poxa, mas eu vou lembrar de todas as ferramentas. Cara, você nem precisa de tentar lembrar. A gente não chega um momento que a gente fica, e agora? Né? Só de você estar exercitando e o negócio está funcionando, você já não quer parar mais. Né? Como vai ser com a rotina corujinha? Você vai fazer a rotina corujinha, a criança vai dormir bem melhor, você vai falar, meu Deus, eu vou fazer isso todo dia, não preciso nem de pensar 2 vezes, né, antes de querer fazer isso de novo. Então, essa que é a ideia, né? Você tem aí as suas reações automáticas e você está caindo nesse ciclo do estresse, você aprende a sua caixinha de ferramentas, né? Que a gente brinca, porque cada dia você aprende uma ferramenta diferente, né? Como foi essa semana vocês aprenderam ferramentas todos os dias, vão aprender mais amanhã, né? E aí, usando essas ferramentas, você consegue ter a reação escolhida. A gente vai de RA, né? Reação automática, para RE, reação escolhida. Ou seja, você dá 2 passos para trás e você consegue, ao invés de reagir automaticamente, você escolher a sua reação. Tá bom? Bom, então nós vamos agora para o nosso ritual corujinha. Vamos usar a ferramenta de hoje, do ritual corujinha. Ele é uma aula bônus do curso, né? Ela é uma ferramenta que é ensinada no meu curso como aula bônus. E a proposta dessa ferramenta é que a partir do momento que você coloca ela em prática, a partir do momento que você começa a exercitar, né? Não só a rotina corujinha em si, como todo o conhecimento, todas essas coisas que eu vou te explicar hoje,
o seu sono melhora, o sono da sua criança melhora e a atmosfera da casa fica mais leve. Então, você vai sentir uma diferença não só com relação ao sono, mas também no seu relacionamento com a criança, no comportamento dela, tudo isso. Tá? Aí, a gente tem, antes da gente começar a falar sobre o sono em si, né, eu quero mostrar para vocês amor, o primeiro é o deitado ou em pé? Tanto faz, tá ótimo. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho esses resultados desse curso que eu estava falando para vocês. E a gente acaba assim trabalhando também, né? Porque educar, às vezes, fala muito mais de nós do que dos nossos filhos. E era praticamente a história do meu dia, era eu e ela chorando. Eu de um lado, ela de outro. E eu muito nervosa, eu gritava por diversas vezes com ela, imagina uma criança indefesa, e aí eu chorava porque eu tinha gritado com a minha filha. Porém, a minha vida mudou depois do curso. Como um toque de mágica, funcionou, super funcionou. E aí eu digo, meu Deus, esse é o caminho. Que as coisas melhoraram assim, do caos para uma tranquilidade. Eu pude trazer o meu esposo também junto, porque com os áudios a gente podia fazer isso junto, né? Depois que a gente colocava ela para dormir. Então a gente criou aquele momento de nós dois juntos, ouvirmos o áudio, fazer as práticas, né? Toda a dinâmica que ela propõe. Isso tem sido um presente na nossa vida e na nossa relação com a nossa filha. A diferença e o quanto isso beneficia tanto a mim quanto ela, porque a gente tem menos desgaste, a gente tem mais olho no olho, a gente tem mais cumplicidade. Eu sinto que nós somos até muito próximas, talvez até pela condição, né, de nós estarmos sempre sozinhas e, né, acho que de certa forma ela até sente isso. Mas eu sinto uma coisa que é a melhor coisa que eu tô fazendo para ela. Aí, pessoal, eu quis mostrar aí para vocês, no comecinho logo, alguns depoimentos para animar e empolgar vocês, né, com o que eu vou explicar mais a fundo amanhã sobre o curso, tá? O curso que a gente vai abrir inscrições na segunda-feira, né, amor? Eu falo mais sobre isso amanhã para vocês, tá? Bom, então vamos lá para a aula de hoje. Primeiro de tudo, eu quero explicar para vocês que essa coisa de lutar contra o sono... Cadê o lutar contra o sono, meu amor? Depois da bruxa. Depois da bruxa, pode. Isso. Então, essa coisa de lutar contra o sono, né? Muitos pais falam comigo assim, ai, Nanda, meu filho não gosta de dormir, meu filho luta muito contra o sono, né? Meu filho é da noite, então ele é uma criança que vai dormir muito tarde. Eu acho assim, eu acredito fortemente que esse tipo de rótulo, meu filho luta contra o sono, meu filho é da noite, são termos que colocam toda a responsabilidade em cima da criança. E aí cega a gente para qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade sobre isso. Então, o que eu quero trazer para vocês, primeiro eu vou explicar para vocês por que essa criança, entre aspas, está lutando contra o sono, né? E o que pode ser feito para isso não acontecer mais. Então, o primeiro motivo por que uma criança pode estar lutando contra o sono é essa criança efetivamente estar sem sono. E por que ela estaria sem sono? Ela pode estar sem sono, por exemplo, porque ela está de quarentena em casa, sem poder descer para parquinho, sem poder brincar com outras crianças, gastando muito menos energia e ficando, por exemplo, muito tempo na frente de telas, né? Televisão, celulares, tablet, qualquer coisa assim. Então, quando essa criança ela tem muito tempo que ela não está gastando energia, quando chega no horário que antigamente ela dormiria, ela vai estar pouco cansada. Então, faz sentido que essa criança ela não está lutando contra o sono, mas sim precisando gastar o tanque dela de energia, tá? A gente já vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas, então, motivo número 1, essa criança está sem sono. Motivo número 2
essa criança estar com sono, ou seja, ela está realmente cansada, mas ela está agitada ainda, né? Ela não relaxou. Para as crianças conseguirem, bebês e crianças, né? Eu estou falando aqui de bebês e crianças. Para bebês e crianças conseguirem dormir, eles necessariamente precisam relaxar. É necessário que relaxem. E aí, nesse ponto aqui, eu acho muito importante falar para vocês que o ritmo da casa, quem toca a música, né, somos nós. A criança, ela dança a música que a gente está tocando. Então, não adianta você querer que a sua criança relaxe para dormir né, que ela dance uma música clássica se você está tocando heavy metal. O que eu quero dizer com isso? Você quer que a criança relaxe para dormir, mas você está super agitado, você está falando alto, você está do lado da criança ansiosa para a criança dormir logo, a sua respiração está ofegante, você está se coçando toda hora, mexe perna para cá, mexe perna para lá. Então, se você está agitado, grandes são as chances dessa criança estar agitada também. Então, para a criança dançar uma música mais calma, você precisa colocar uma música mais calma para tocar. Ou seja, se você quer que a sua criança comece a diminuir o ritmo para ter sono para dormir, você precisa diminuir o seu ritmo também, tá bom? O terceiro caso, amor, você consegue pegar uma aguinha lá para mim enquanto eu estou nessa imagem? O terceiro caso é quando a criança está com sono, mas ela já está hiperativa. Então, esse exemplo, né, eu falei bastante sobre ele na live de segunda-feira, quando a gente estava falando sobre birra. Eu dei o exemplo da criança que está cansada, com fome, e vai para o supermercado com os pais, e aí o supermercado tem aquelas luzes artificiais super fortes de supermercado, tem música do rádio tocando, tem pai e a mãe conversando, decidindo o que vai comprar e tal. É muito estímulo para uma criança cansada. Então, o corpo dessa criança, a informação que o corpo dessa criança recebe é: estou cansada, estou com sono, mas eu não posso dormir. E aí, o que o corpo faz? O corpo ingere adrenalina e noradrenalina para que ele dê conta de ficar acordado apesar do sono. Outra coisa que acontece é que quando essa criança fica... Obrigada, meu amor. Quando essa criança fica tempo demais acordada, ela também acumula cortisol, né? Por causa da pressão homeostática, a pressão do sono, que a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas o nível de cortisol aumenta, então o estresse também aumenta. Então, a criança fica hiperativa em reação a esse acúmulo neuroquímico, ou seja, em reação ao acúmulo de cortisol, de adrenalina e noradrenalina. Então, esse é o terceiro motivo porque a criança está lutando contra o sono. Na verdade, ela passou do ponto de dormir e ela já está, né, extremamente agitada. E o quarto ponto é o tanque vazio, né? Então, o que é o tanque vazio? Para a criança chegar num ponto ótimo ali, para ela culminar no ponto dela conseguir relaxar, entrar no sono para dormir e efetivamente ficar dormindo, essa criança precisa de ter, como que eu falo assim, preenchido alguns pontozinhos, os checkzinhos na lista, né, no checklist dela de coisas. E uma das coisas é que a criança precisa ter os tanquezinhos dela, alguns enchidos, outros esvaziados. Então, eu coloquei esse copinho aqui, com uma parte cheia, uma parte vazia, para mostrar o tanque de atenção da criança e o tanque de energia. Então, aqui, enquanto a energia dela está lá em cima, a atenção dela está vazia. Então, a criança precisa de esvaziar o tanque de energia dela, ou seja, gastar energia, brincar, correr, pular, se divertir, dar gargalhada, e também encher o tanque dela de atenção, ou seja, ter tempo com você, de qualidade, te curtir, ter conexão com você, ter um tempo bom com você. Então, esse encher os tanques, se a criança está com os tanquezinhos dela vazios, ou, por exemplo, o tanque de energia cheio, o tanque de atenção vazio, o corpo dela vai lutar contra o sono, ou seja, o corpo dela, mesmo cansado, vai buscar formas de suprir essas necessidades antes dela dormir. Se a criança não suprir essas necessidades antes dela dormir, ela vai dormir e ao longo do sono dela, ela ainda vai tentar suprir essas necessidades. Ou seja, tem grandes chances dessa criança acabar acordando muito durante a noite, tá? Que ela tenha despertares
Peraí, deixa eu tirar essa luz aqui que ela tá me incomodando. Que ela tenha despertares e... Pega aqui, eu tô dando problema aqui nela. Que ela tenha despertares para poder conseguir suprir essas necessidades que ela não estava conseguindo suprir, tá? Então, essa coisa da criança com sono hiperativo é muito engraçado, porque muitos pais e mães de bebês, né, vêm falar comigo da tal da hora da bruxa. Manda um coração aí para mim, quem já teve, né, quem sentia, quem falava isso, né, quando tinha bebê, ou quem tem bebê e fala isso, né, tá na hora da bruxa. O que a gente chama da hora da bruxa? Um certo horário lá do dia que a criança chora muito, né? Alguns pais falam que essa criança está com muita cólica, tem um horário que a criança tem muita cólica e tal. E, na verdade, o mais frequente, né, é a hora da bruxa ser, na verdade, um horário de hiperestímulos. Então, na verdade, essa criança ela está hiperativa, né? Então, por exemplo, a hora da bruxa geralmente é que horas? A hora da bruxa geralmente é às 18 horas. E por que é 18 horas? Porque é um horário que os pais, geralmente, vamos supor, você pensar num dia normal, né, um dia padrão, começou a escurecer, os pais começam a acender luzes, ligam a televisão para assistir novela, assistir jornal, e estão conversando. Se a mãe licença maternidade, o pai sai para trabalhar fora, é o horário que o pai está chegando, que eles querem conversar, quer contar como que foi o dia. Então, todos esses estímulos, no fim da tarde, que é um horário que a criança já está cansadinha, já está com sono, fazem que esse corpo pense, caramba, a gente está com sono, mas a gente não pode dormir. E aí injeta aquilo tudo que eu falei, né? Acúmulo de cortisol, injeta adrenalina, noradrenalina, e realmente essa criança fica hiperativa. Então, esses pais acham que é uma crise de cólica, acham que essa criança está, enfim, sentindo alguma dor, alguma coisa, e na verdade o que essa criança está é hiperestimulada. Tá? Então, geralmente, a hora da bruxa é isso aí. Então, esse exemplo da hora da bruxa, eu estou dando para vocês para explicar um outro conceito muito importante sobre o sono infantil e sobre a infância como um todo, que é assim, existe uma conversa química entre o nosso corpo e o corpo da criança. Por exemplo, quando você começa a ficar estressado, você começa a ficar nervoso, a sua respiração começa a ficar ofegante, né? A sua frequência cardíaca começa a ficar mais acelerada, o corpo da criança recebe mensagens através disso. Então, por exemplo, se você quer acalmar um bebê, o jeito mais tranquilo, assim, mais fácil de você acalmar esse bebê é você colocar esse bebê no seu peito, aqui no seu colo, né? E você começar a respirar bem devagar. Por quê? Porque o seu corpo vai passar para o corpo da criança a conversa corporal lá de que está tudo bem. Ao passo de que se você começa a respirar muito rápido, se o seu coração começa a bater muito rápido, então o corpo vai informar para o corpo dessa criança, perigo, perigo, estamos em perigo, e o corpo dessa criança também vai se agitar, tá bom? Quando a criança tem a necessidade, vamos dizer, a gente está querendo colocar a criança para dormir na rotina corujinha, né, que eu já vou explicar. Se você está com pressa, se você está agitado, você também vai agitar essa criança, tá? Bom, então, só para reforçar, que esse conceito da criança dança, a música que você tocar, é um conceito, na verdade, que é uma conversa que tem entre o corpo e o seu corpo e o corpo da criança, tá? Bom, então, a rotina corujinha, ela começa, né, por mais que a gente esteja falando aqui sobre sono infantil, a rotina corujinha, ela, na verdade, começa durante o dia. A rotina corujinha, ela não é só... A gente tem o ritual da corujinha, que é a parte do sono mesmo, que é o que você vai fazer de noite, né? Que a gente já vai falar, calma, que é essa segunda etapa aí, ritual de sono. Mas antes, eu preciso dizer para vocês a importância que tem o dia. Não dá para ter uma boa noite de sono sem ter tido um dia bom. Então, o que é um dia bom? Um dia bom é essa criança ter
enchido os tanques dela de atenção, de amor, carinho, de respeito, é você tratar essa criança muito bem, é você se comunicar bem com a criança. Olha a importância de todas as lives anteriores, né? É essa criança se sentir aceita, se sentir pertencendo, ela tem um lugar dentro de casa. Essa criança ter tempo para correr, para brincar, para tomar sol, que é muito importante para regular o sono. Essa criança se alimentar muito bem, né? Ela não ser exposta muitas e muitas horas de tela. Enfim, então o dia vai fazer muita diferença. Outra coisa que faz uma diferença muito grande, tirar as sonecas para a criança que precisa tirar soneca. Porque quando a criança não tira a soneca, tem gente que acha, vou pular a soneca e ela dorme melhor à noite. Não é assim, porque a pressão homeostática, o tempo que a criança pode ficar acordada, se ela passa desse horário, né, o nível de cortisol fica tão alto, mas tão alto, que a melatonina não consegue tomar conta do nosso corpo. E para a criança conseguir dormir, para ela conseguir dormir bem, ela precisa de mergulhar, de estar mergulhada na melatonina. Tá? Então, durante o dia, se a criança precisa tirar sonecas, eu sugiro que você faça o ritual da corujinha, que eu já vou explicar durante o dia também. A única diferença é que para sonecas você vai fazer o ritual da corujinha mais curtinho, tá bom? Então, se durante a noite o ritual vai levar 1h30, 2 horas, na soneca ele vai levar meia horinha. Então, você vai fazer uma versão curtinha. Vou te dar um exemplo. Quando os meus filhos eram pequenos, eu sempre dava banho de sol, banhozinho morninho, ia para o escuro botar eles para dormir. Esse era o nosso ritual de sonequinha, né? Ritual corujinha de sonequinha, tá? Então, é muito importante que essa criança tenha um dia bom, né? Por isso que a gente fala muito eu falo muito no meu curso, assim, como que todas as pessoas falam, Nanda, vai melhorar sono? Melhora, porque quando você começa a colocar as ferramentas todas em prática durante o dia, isso melhora o sono da criança à noite. Por exemplo, uma das ferramentas que ajuda absolutamente muito no sono da criança, rotina. Quando a criança tem rotina, quando ela tem o dia dela organizado, o sono dela tende a melhorar muito, porque ela tem horários para encher e esvaziar, né? Encher os tanques de saudade, de respeito, de relacionamento, né? Tirar a imagem para eu mostrar. Então, por exemplo, a criança que tem rotina é uma criança que tem horário para encher o tanque, que tem horário para ter atenção sua exclusiva, horário para matar saudade, horário para brincar, para gastar energia, horário para assistir tela, se é uma coisa que ela gosta muito, entendeu? Então, o quadro de rotinas vai ajudar essa criança na previsibilidade do dia dela, que vai trazer tranquilidade, vai deixar ela mais calma, entendeu? Quando você fala, por exemplo, a criança vem, mãe, você está trabalhando, vem brincar comigo. Você fala, olha, filho, lembra, agora é o horário que eu estou trabalhando, daqui a pouquinho a gente vai brincar, depois a gente vai comer. Então, isso ajuda a criança, essa sequência de eventos, ela vai ajudar a melhorar, a estruturar o ciclo circadiano dela, que é um dos grandes reguladores de sono. Então, o que é o ciclo circadiano? A sequência de eventos, né? Tá assim, tá no final do PDF do resumo de rotina, tem o resumo de birra de segunda-feira, no final do PDF tem o quadro, não tem? Você colocou lá? Então, tá assim, é só, olha, tá na última página, tá? Então, essa rotina, ela vai ajudar essa criança, mesmo que seja a rotina do dia, vai ajudar, sim, ela a dormir melhor à noite, tá? Então, é importante que você tenha toda uma estrutura de dia que vai te ajudar à noite. Então, vamos voltar lá. E quando a gente tem toda essa estrutura, toda essa organização, né, de dia, durante o dia, a gente também ajuda o corpo dessa criança a aprender a diferença da rotina do dia para a rotina da noite. Então, aí que entra o ritual de sono. Não é só a luz do dia. A luz do dia é a informação mais importante, porque é o escuro que leva o nosso corpo a produzir a melatonina, que é o neurotransmissor do sono. Ou seja, a melatonina é o que vai fazer você adormecer
e é o que vai fazer você se manter dormindo. É o que vai fazer a sua criança dormir e que vai fazer ela se manter dormindo. Agora, o ritmo do dia, a rotina rítmica do dia, é que vai mostrar para o corpo dessa criança, opa, tá de manhã, agitação, brinca, pula, né? Opa, tá dando a hora da soneca, opa, acabou a hora da soneca, brinca, corre, pula, opa, tá chegando no ritual da noite. Então, essa rotina estruturada vai ajudar nessa comunicação com o corpo da criança, tá? E aí, a gente tem... Cadê? Aqui, né? Esse detalhe que é, acho que o mais importante de você entender dessa live inteira, que é o seguinte, quando o nosso corpo está tendo contato com a luz azul, porque a maior fonte de luz azul que existe é o sol. Então, quando o nosso corpo tem contato com a luz azul, o corpo recebe a informação de que está de dia. Então, o corpo, tá vendo ali no cérebrozinho? O corpo, ele está produzindo cortisol, que é o que vai nos manter em vigília, é o que vai nos manter acordados. Conforme essa luz azul vai reduzindo e vai diminuindo cada vez mais, o nosso corpo vai recebendo informação. Opa, tá anoitecendo, tá ficando escuro, precisamos produzir melatonina. Então, para-se a produção de cortisol e começa a produção de melatonina. Essa produção de melatonina, até ela chegar numa quantidade suficiente que vai te colocar para dormir, você precisa de pelo menos 1 hora. Além disso, a gente tem os horários do dia em que a melatonina é produzida e não é produzida mais. Então, a gente tem um pico de melatonina ali entre 1 e 2 da manhã, e depois a quantidade de melatonina começa a cair. Então, por isso que alguns autores do sono, né, da literatura do sono, defendem que a criança precisa sim dormir cedo. Porque quando ela dorme cedo, ela aproveita durante um tempo prolongado esses altos níveis de melatonina. Então, o sono dela é mais restaurador, é um sono mais profundo, um sono mais efetivo, tá? Então, essa produção de melatonina, ela é suprimida, ela é cancelada com a luz azul. Acontece que luz de LED, luz de televisão, luz de celular, né, a eletricidade, né, a luz elétrica, ela passa essa informação, ela é toda azul. Ela passa essa informação para o nosso corpo, que está de dia, né? Então, porque como que era, gente, originalmente, né? Quando a gente vivia em aldeias e tal, o que acontecia? Anoitecia, quem vai para a roça, manda o coração aí para mim, quem já passou férias em roça, ou quem morava em roça, né? Quando anoitece, vai todo mundo dormir. Pessoal, 8h30, 9 horas, está todo mundo dormindo já na roça, né? Quando dá 5h30, 6 horas, já está todo mundo acordado, trabalhando. Então, assim, por quê? Porque a gente acaba estando mais próximos da nossa natureza. E a nossa natureza é dormir quando está de dia e, né, dormir quando está de noite e acordar quando está de dia. As crianças, por elas serem mais primitivas no sentido de desenvolvimento, elas são mais próximas da natureza. Por isso tem muita gente que fala comigo assim, Nanda, não importa a hora que eu ponho meu filho para dormir, ele vai acordar todo dia às 6 horas da manhã. Se for dormir 1 hora da manhã, ele acorda às 6 horas da manhã, exausto, cansado, fica estressado o dia inteiro. Então, por quê? Porque essa criança ainda está muito conectada à natureza. Então, essa noite, né, trazendo a informação de que está na hora de produzir melatonina, é extremamente importante para a criança. Então, como que você vai saber, né, como que você vai fazer para o seu corpo receber essa informação? Bom, se fosse antigamente, a gente vivesse em aldeias, a gente ia fazer o quê? O que se fazia? Botava uma fogueira, ficava todo mundo em volta da fogueira, aproveitava para esquentar a comida, comer, não sei o quê, depois apagava-se a fogueira e ia embora. A fogueira, aquela meia luz da fogueira ali, que é uma luz mais avermelhada, né, que não é uma luz azul, essa luz, ela não suprime a produção de melatonina. Então, qual é a primeira parte mais importante do ritual da corujinha? Então, rotina corujinha é a criança ter todo um dia que traz ela para quanto mais tarde vai ficando, mais relaxado vai ficando o ritmo da casa. Então, a rotina corujinha é basicamente você deixar claro para o corpo da criança, esta é a rotina do dia
e esta é a rotina da noite, né? E quando chega no horário da noite, o primeiro passo para o ritual corujinha é você deixar a noite entrar na sua casa. O que isso significa? Aqui na minha casa, como que a gente faz isso? A gente não acende luzes, né? O dia vai anoitecendo, ele anoitece aqui dentro de casa também. Conforme vai ficando escuro, é engraçado porque todas as minhas amigas, né? Agora a gente está de quarentena, mas as minhas amigas, os meus parentes, toda a minha família, todo mundo sabe, se estiver na casa da Nanda, depois de 5h30, 6 horas, vai ficar no escurinho e vou te dizer que a gente tem um monte de gente que adora, né, amor? O pessoal vem aqui para casa, lógico que acaba que a noite dos adultos acaba um pouco mais cedo, porque fica todo mundo com soninho, mas é a ideia mesmo, assim, né? É que a gente permita que a noite seja informada para o nosso corpo. Quando começa a ficar escuro demais, que a gente que está atrapalhando andar, a gente acende luzes de abajur, né? A gente tem luzinha de parede, na verdade, que a gente compra, a gente coloca uma luz de parede para a casa inteira. Então, eu até botei no stories, está sempre nos meus stories, eu estou sempre mostrando para vocês. A gente já está tão habituado com isso que a gente brinca, a gente se curte, a gente joga jogo, né? Joga jogo de tabuleiro na meia luz, a gente janta na meia luz, depois a gente toma banho na meia luz e escova dente, faz tudo na meia luz, e na hora que entra pro carro, pro carro ver pro quarto, é breu total. Lá não tem luz nenhuma. Então, essa proposta é uma proposta que, junto com a escuridão, né, junto com a noite entrando na sua casa, entre também um clima, né, uma atmosfera mais relaxante. Então, a gente já começa a diminuir o ritmo das brincadeiras, né, porque as brincadeiras muito agitadas, elas elevam os níveis de adrenalina, e tem um detalhe sobre os níveis de adrenalina, assim como o cortisol, a adrenalina, aqui as setinhas, tá vendo? Quanto menor o nível de cortisol e de adrenalina, maior o de melatonina. Por que isso? Porque a adrenalina, ela é injetada no nosso corpo quando a gente precisa se proteger. Se o seu corpo está mandando informação para você de que você está precisando de proteger, o seu corpo vai dizer, opa, então não é hora de dormir, não posso me deixar dormir, né? É a mesma coisa a produção de ocitocina. A mulher está lá no trabalho de parto, ela se sente ameaçada por algum motivo, o que o corpo faz? Manda a adrenalina para o corpo dessa mulher, vai suprimir a produção de ocitocina, porque, opa, se eu estou incorrendo risco de vida, se eu estou em perigo, eu não posso ter um filho. Eu não posso botar o filhote aqui para fora para colocar ele em risco. A mesma coisa a melatonina. Se eu estou em risco, se tem adrenalina sendo injetada no meu corpo, obviamente eu não posso dormir. Eu preciso estar em alerta. Então, o corpo a adrenalina sempre vai ganhar da melatonina. O cortisol sempre vai ganhar da melatonina, tá? E aí as pessoas falam assim, Nanda, mas aqui em casa meus filhos não gostam, quando a gente apaga a luz, eles saem acendendo e tal. O que eu sugiro para você é você fazer um combinado. Então, das duas, uma, né? Ou você vai, ao longo de uma semana, aumentando a quantidade de escuro. Então, por exemplo, começa apagando uma luz, no dia seguinte você apaga 2, no dia seguinte 3, até que você consegue estar toda na meia luz. Ou durante o ritual corujinha, você vai colocando alarmes para que horas que vai apagar cada luz. Então, por exemplo, às 5h30 a gente apaga uma, 6 horas a gente apaga outra, 6h30 outra, até que 7 horas já está tudo apagado, está só com as luzes de parede. Entendeu? Então, essa é uma forma de você lidar com a criança que não está acostumada, né? Ficou esse tempo todo aí acendendo todas as luzes da casa. Outra coisa que o pessoal me fala é, poxa, Nanda, mas o meu filho está indo dormir 10h30, 11 horas, eu queria que ele dormisse às 8. Então, como você vai fazer? Você vai fazer o que eu chamo de subida gradual, né? A subida gradual é durante 15 dias, você subir de 20 em 20 minutos o horário dessa criança dormir. Se possível, você espaçar mais ou menos 2 dias entre cada subida. Então, por exemplo, hoje a criança dorme às 11. Hoje você coloca a criança para dormir às 10h50 ou às 10h40. Aí você espera 2 dias colocando para dormir às 10h50, às 10h40, né? 2 dias colocando para dormir às 10h40.
Então, primeiro dia 10h40, segundo dia 10h40. No terceiro dia, você já bota para dormir 10h30. Aí espera um dia botando 10h30, 2 dias botando 10h30, aí você sobe mais uns 10, 20 minutinhos. Então, a subida, ela é gradual, e nesse prazo de 15 dias tem que ser muito consistente, não dá para um dia coloca, 3 dias não coloca, aí outro dia coloca, não vai funcionar, você precisa de consolidar. Para consolidar, você precisa de fazer uma coisa concreta, você precisa de fazer uma coisa sólida. Então, você, durante esses 15, 20 dias, né, o tempo que levar, você vai fazendo essa subida gradual. Muita gente me pergunta também como fazer a criança ir dormir no quarto dela. Então, eu sugiro você fazer 3 passos. O primeiro passo é você conversar bastante com a criança, né? Dizer, olha, né, é importante, tal, lá na cama não tá vendo mais, não sei, você conversar realmente com a criança. Aí, o primeiro passo é a criança ir dormir com você na sua cama. E você ter combinado com ela, ó, você vai dormir na minha cama, mas você vai acordar na sua, tá? Quando a criança dormir, você fala no ouvidinho dela, acabou de dormir, você fala, filha, agora eu vou botar você lá na sua cama e você vai acordar lá. Aí você vai e coloca a criança na cama dela. Depois que ela se habituar a acordar na cama dela, ou seja, ela não está estranhando acordar na cama dela, aí você faz um novo combinado de ela já ir dormir na cama dela. Quem sabe fazer alguma coisa diferente no quarto, reorganizar os móveis, colocar uma colcha legal que a criança goste, te ajudou a escolher e tal, para ser uma novidade interessante e ela ficar empolgada para isso, né? Ficar empolgada para passar a dormir no próprio quarto. Então, outro detalhe importante sobre a melatonina, que eu quero dizer para vocês, que fez muita diferença aqui para mim, é que para a melatonina ser produzida em grande quantidade, além de você estar relaxado, além de você estar num ritmo mais leve, além de você estar no escuro, o que facilita a produção de melatonina é ter na alimentação, ter uma alimentação rica em triptofano. Então, o que é uma alimentação rica em triptofano? Dá uma olhada depois na internet que você consegue achar as fontes, mas aveia, abacate, cereja, o que mais? Eu não estou conseguindo pensar agora, mas você ter o triptofano é matéria-prima da melatonina. Então, você consumir alimentos que têm triptofano. Outra coisa legal é que no ritual corujinha, então, como é que é o ritual corujinha? Vamos lá. Começou a anoitecer, você deixa a noite entrar na sua casa, e aí você vai começar o ritual corujinha fazendo atividades de conexão com essa criança. Então, o que são atividades de conexão? Você vai brincar com ela, você vai cantar música juntos, contar histórias, você vai brincar de papel e tesoura, brincar de jogos de tabuleiro, ser mais bebezinho, enfim, fazer brincadeirinhas, pegar brinquedos e tal. Você vai brincar com esta criança, tá? Depois que você brincar bastante com a criança, fazer brincadeiras com jogos e tal, você vai fazer, por exemplo, a hora da refeição, se a criança se alimenta nesse horário, e tudo já na meia-luz. Depois você vai seguir uma sequência. Eu estou sem rotina do ritual aqui, mas você pode fazer aqui no seu... Você pode pegar a sua roda de pizza e fazer você pode fazer da rotina do dia todo, e você pode fazer uma só roda de rituais, ou seja, comeu, brincou, escovou o dente, tomou banho, dormiu, por exemplo. Então, para a criança acompanhar. E todos os dias você vai fazer a mesma sequência de eventos. Por quê, Nanda? Porque a própria sequência de eventos já vai preparar a criança para dormir. Então, se todo dia, depois de tomar banho, ela escova o dente e dorme, ela já vai sair do banho preparadinha para escovar o dente e dormir. Outra coisa que ajuda muito é você começar a diminuir o seu ritmo. Então, aqui em casa, por exemplo, a gente faz, depois que a gente janta, a gente já começa a diminuir o ritmo. Então, as atividades são mais calmas, as brincadeiras são mais calmas e tal. Quando a gente entra para o banho, no banho, na meia-luz, aqui em casa, a gente já está cochichando. Está todo mundo falando cochichando já. Na hora de escovar o dente, né, a gente já está falando muito baixinho, e esse é o horário que eu sugiro você ter a alta conexão. Então, o que é a alta conexão? É o momento que você vai perguntar do dia falando baixinho, é o momento que você vai fazer carinho. Eu mostrei no meu stories que eu faço massagem,
né, nos meninos, que é um momento que a gente faz carinhos, que a gente conta histórias. Eu sugiro muito que você faça esse momento de contar histórias. Então, por exemplo, não histórias lidas, não é ler livro, é contar histórias inventadas. Porque aí, nesse momento, você pode, por exemplo, falar de coisas que aconteceram no dia, contando histórias, ajudar a criança a elaborar, né, algumas coisas. Então, você vai inventar histórias. E eu sugiro que a história sempre termine com o personagem principal dormindo. Outra sugestão que eu te dou é que você comece a contar a história no ritmo normal, mesmo que você esteja cochichando. Então, você começa... então, né, tinha um menininho que chamava Pedro, e o Pedro tinha um amigo que chamava João, por exemplo. Aí você começa a diminuir o ritmo. E você começa a falar cada vez mais baixo. O João disse para o Pedro: poxa, Pedro, a gente brincou muito hoje já, eu estou muito cansado. E aí você vai falando cada vez mais devagar, cada vez mais baixo, e aí conforme você vai falando cada vez mais devagar e cada vez mais baixo, você vai diminuindo o ritmo da criança. Com a história vai guiar isso. Para bebês funciona maravilhosamente, eu faço isso desde que o Gael nasceu. A história vai ajudar a criança a relaxar. Isso também é muito bom, porque às vezes nós estamos agitados, então ajuda a gente também a diminuir o nosso ritmo e não ajudar a criança. Outra coisa que é, assim, batata aqui em casa, se eu percebo que os meninos estão ainda um pouquinho agitados, vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro, o que a gente faz é respirar fundo, né, enchendo o peito, tá? Para o nosso corpo comunicar com o corpo da criança, e fazer o que a gente chama de rapport. Então, você vai respirar na mesma frequência que a criança, você vai acompanhar o ritmo da respiração da criança, e depois você vai começar a diminuir o ritmo da sua respiração, que aí a criança vai diminuir o ritmo da respiração dela também, que vai levar ela a dormir, tá? Isso funciona, gente, de uma forma... Vocês não têm noção o tanto que isso funciona, é incrível, assim. É só você conectar sua respiração com a da criança, diminuir o ritmo da sua, que ela diminui o ritmo dela e dorme, é batata. É muito, muito bom. Então, outra dica é que a melatonina, ela é produzida também com a baixa da temperatura. Então, manda um coração aí para mim, quem já percebeu que quando toma um banho quentinho, na hora que você toma um banho quentinho, você sente soninho. Né? Quem aí já percebeu, por exemplo, que toma um leite quentinho, né? Toma um chocolate quente, um negócio assim, te dá aquele soninho, né? Por quê? Porque quando você toma uma coisa quente, quando você toma um banho quente, você esquenta o seu corpo, né? Quando você acaba, o seu corpo esfria. Então, esse esfriar do corpo ajuda a produzir melatonina também. Então, eu coloco na rotina corujinha, no ritual corujinha aqui de casa, tem um horário que os meninos tomam uma coisinha quentinha, né? O banhozinho deles geralmente é morninho, e eles tomam alguma vitamina, alguma coisa quentinha, tá? Para ajudar nesse relaxamento que traz e nessa produção, né, de melatonina, o esfriar do corpo, tá bom? É muito importante reforçar para vocês que no ritual da corujinha, ou seja, essa sequência de eventos noturna, essa rotininha noturna, os pontos mais importantes que precisam ter, que é crucial ter: 1, meia luz; 2, atmosfera calma e tranquila; e 3, atividades de conexão e alta conexão. É muito importante que tenha essas 3 coisas, elas são cruciais. E você precisa fazer a mesma sequência de eventos. Eu e o meu marido, a gente já precisou de viajar, né, amor? A gente já precisou de sair da rotina completamente. Já aconteceu de coisa de ir para aniversário, ou de fazer viagem, ou qualquer coisa assim nesse meio tempo. Inclusive, teve uma época que a gente foi visitar a minha sogra lá na Inglaterra, que no horário de lá, os meninos estavam indo dormir, tipo, 1h da manhã, né? Você lembra? Tipo, porque aqui era, né, o horário deles dormirem. Aqui eles dormem 7h30. Então, lá isso era, tipo, 11h30 da noite. E a gente manteve, a gente não mudou. A gente ficou botando eles para fazer a rotininha,
né, fazer a sequência de eventos naquele horário. E isso ajudou a gente muito. Foi assim, é como se a gente tivesse mantido um ponto de apoio, de segurança para os meninos, tá? E aí é importante você lembrar que como a luz azul, ela suprime, né, a produção de melatonina, quando as crianças, quando faltando uma ou 2 horas antes dela dormir, principalmente 2 horas, né, antes dela dormir, é muito importante que ela já não tenha contato com telas. As pessoas que caem no sono assistindo telas, elas caem no sono apesar dos altos níveis de cortisol. Ou seja, apesar dela estar o corpo todo não com informações de que não deveria dormir, ela dorme de exaustão. E esse é o pior tipo de sono. Não é um sono de qualidade, não é um sono que restaura. Não é um sono muito bom, tá? Bom, deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Sim. Então, um ponto importante, né, da rotina, ou seja, do dia todo, é que essa criança tenha toda uma estrutura no dia dela, como eu disse, de respeito, de amor, de carinho, de encher tanques, né? E essa estrutura vai te ajudar muito a ter ferramentas que te auxiliem a seguir esse caminho, né? Sabe aqueles momentos que tem um comportamento lá desafiador da criança, você olha e fala, cara, eu não sei o que fazer agora, né? Eu não sei como lidar com isso. Então, a ideia, né, do meu curso é você aprender um passo a passo, você vai ter um dia para cada ferramenta, a gente aprende uma ferramenta por dia. E aí, no dia que você aprendeu essa ferramenta, você tem o desafio de exercitar da próxima vez que você precisar. Então, quando você exercita aquilo, você coloca em prática e você fala, meu Deus, isso funciona. E aí, depois você automaticamente passa a colocar isso em prática na sua vida, tá? Vou mostrar uns exemplos aqui para vocês. Mas hoje em dia é mais leve, o dia a dia é mais gostoso, tem mais carinho, tem mais amor, tem respeito. E isso não só da gente com eles, mas a gente vê nitidamente eles com a gente. E isso é maravilhoso, ver 2 serizinhos tão pequenininhos já discernindo o que é certo, o que é errado. Hoje a maternidade está bem mais leve, as nossas relações estão bem mais tranquilas. Eu falo nossas relações porque eu consigo aplicar as ferramentas com adultos também. Então, para mim, aquela dificuldade, aquele desafio da maternidade, né, de acumular todas as nossas funções que nós mulheres acumulamos. Mas hoje em dia é mais leve, o dia a dia é mais gostoso, tem mais carinho, tem mais amor, tem respeito. E isso não só da gente com eles, mas a gente vê nitidamente eles com a gente. E isso é maravilhoso, ver 2 serizinhos tão pequenininhos já discernindo o que é certo, o que é errado. Hoje a maternidade está bem mais leve, as nossas relações estão bem mais tranquilas. Eu falo nossas relações porque eu consigo aplicar as ferramentas com adultos também. Então, para mim, aquela dificuldade, aquele desafio da maternidade, né, de acumular todas as nossas funções que nós mulheres acumulamos, acabam ficando bem mais tranquilas. Apenas 2 meses, né, de implantação das técnicas que ela ensina, a gente percebe uma mudança muito grande no comportamento dela. Por exemplo, quando eu peço para aviso que está na hora de almoçar ou de jantar, ela mesma guarda os brinquedos e vem para a mesa sem reclamações. Quando a gente precisa fazer inalação, ela mesma faz, segura o aparelho para fazer a inalação. Então, assim, a vida está muito mais tranquila, com muito menos estresse, muito menos choro. Isso é muito bom. Eu tenho um comparativo bem próximo a mim, que meu sobrinho é 1 mês e meio mais velho que a minha filha. Então, eu vejo a minha irmã dando a ele a educação tradicional e eu dando a educação da disciplina positiva. E eu consigo ver claramente mudanças, claramente, assim, a diferença
E o quanto isso beneficia tanto a mim quanto ela. Porque a gente tem menos desgaste, a gente tem mais olho no olho, a gente tem mais cumplicidade. E é difícil demais você quebrar certos tabus, né, e certos paradigmas na sua vida sem ajuda e orientação. Então, acho que vale a pena. E realmente, assim, foi transformador. A gente, até com o casal, melhorou muito. Que esse conteúdo, pra mim, se o universo tivesse, as pessoas do mundo todo tivessem acesso a ele, com certeza mudariam o nosso mundo, mudariam a forma de, não só de entender a criança, mas de formar uma criança, né, com amor, com educação e equilibrada. Aí, pessoal, desculpa, eu tive que repetir as primeiras duas, eu apertei sem querer 2 vezes. Ai, meu Deus. Então, pessoal, então eu vou explicar melhor para vocês com mais detalhes sobre isso amanhã, mas o que é mais legal do que eu vou falar amanhã também é que eu vou dizer para vocês quais são as reações automáticas, as 4 reações automáticas mais frequentes, né? A gente tem o leão, a tartaruga, o camaleão e a águia. Deixa eu pegar o camaleão aqui. Ai, vocês estão vendo que eu tô de pijama por baixo, né? Aqui, tá vendo? Então, essas aqui são as reações automáticas que a gente vai conversar amanhã. Então, o que são reações automáticas? As reações automáticas, elas são repertórios de resposta que a gente aprendeu ao longo da vida. A gente não tá falando nada relacionado a temperamento. Não tem nada a ver com temperamento. É uma questão de caminhos neurais mesmo que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Então, eu não sei se vocês lembram, né, mas eu falei para vocês que o nosso cérebro mamífero, né, é o responsável pelo raciocínio lógico, pelas decisões pensadas e tal. Só que no momento que a gente passa raiva, que a gente fica triste, ou que alguma grande emoção toma conta do nosso corpo, é o cérebro primitivo que toma conta, é o nosso dinossaurozinho que toma conta. Então, esse dinossauro, o cérebro primitivo, para ele pensar rápido, para proteger a gente, ele recorre a repertórios antigos, conhecidos. Porque enquanto o cérebro mamífero raciocina e pensa novos repertórios, ele leva muito tempo para tomar decisões. Então, para essa decisão ser tomada muito rápido, o cérebro primitivo precisa recorrer a repertórios conhecidos há muito tempo. Então, o nosso cérebro primitivo, ele recorre às respostas que nos protegeram, as respostas que nós desenvolvemos na nossa infância, geralmente, ou nos nossos primeiros 10 anos de vida. Então, esse repertório, esse padrão de reação seu, pode ser um padrão de reação, por exemplo, de superioridade, de negligência, pode ser um padrão de reação de se esconder e deixar esperar passar, pode ser o de querer controlar tudo. Então, assim, eu coloquei na apostila Firme e Gentil, que vocês conseguem baixar se inscrevendo, né, ou entrando no canal do Telegram, também tem, você consegue fazer o testezinho, né, que tá na apostila Firme e Gentil, né, amor? Que te ajuda a identificar qual provavelmente é o seu padrão. Lógico que cada pessoa vai ter um padrão diferente. Isso aqui são as generalizações desses padrões para você conseguir identificar. E amanhã a gente vai falar não só mais a fundo sobre esses padrões, como também como que você vai fazer para transformar essas reações automáticas numa reação escolhida. Ou seja, você conseguir ouvir a criança ativamente, não levar ela para o lado pessoal, ver todo o contexto dela e ter muita empatia e muita compaixão, tá bom? Então, amanhã, eu sugiro que vocês façam o teste até amanhã, tá? Nanda, se tivermos 2 reações. Eu vou explicar isso amanhã. É muito comum que as pessoas de tartaruga, elas costumam se esconder no casco, acumular, e aí, de repente, elas explodem, ou leão ou águia. Então, isso é muito, muito comum. A tartaruga fica lá, aguentando. Quando ela finalmente estoura, ela ou estoura a águia, né? Ou estoura leão. Tá bom? Então, amanhã a gente vai falar mais
mais aprofundado, não só sobre as reações automáticas, como também como que a gente vai fazer para fugir delas e cair, né, e nos tornarmos cada vez mais pais e mães girafinhas, pais e mães que conseguem, né, efetivamente olhar a criança com outros olhos e enxergar, né, qual é a necessidade que está por trás do comportamento dela, né, conseguir enxergar quais as demandas, conseguir enxergar o que está faltando ali, qual é a responsabilidade do adulto nessa situação, sabe? É a gente conseguir pensar em, né, e as ferramentas ajudam muito nisso, que é você conseguir pensar em soluções, pensar em alternativas, sabe, encontrar outras formas de resolver aquelas questões, porque você não quer resolver do jeito que era resolvido com você na sua infância, né? Então, amanhã a gente vai falar sobre as reações automáticas, as RAS, e como transformar as suas RAS em RES, ou seja, em reações escolhidas, e você ser um pai e uma mãe mais girafinha. Tá bom? Então, não esqueçam de amanhã fazer aí o seu curso. Você pode se inscrever em psimama.online ou você vai baixar o aplicativo do Telegram e buscar Psimama lá que você vai me achar. No aplicativo do Telegram, no nosso canal do Telegram, você ainda recebe todas as aulas em áudio, já mandando o áudio da aula, tá? Então, tem o áudio da aula, tem o resumo da aula, tem a aula gravada, tem a apostila. E ainda tem, dentro da apostila, esse testezinho para você fazer e identificar a sua reação automática. Tá bom, pessoal? Então, amanhã a gente fala sobre reações automáticas, a gente fala sobre reações escolhidas, e eu vou explicar melhor para vocês o meu curso, que vai abrir as inscrições na segunda-feira. Tá bom? Muito obrigada, fica aqui um grande beijo, e eu vejo vocês na live de amanhã. Tá? Um beijo, falei tudo.